Olá, estamos aqui gravando maravilhosamente. Mais uma aula, aula 3 da imersão gratuita Raízes do Tarô. Bom dia, eu sou Nadan, você já deve me conhecer, estamos na aula 3, né? O que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai falar de coisas maravilhosas. Se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, volte, assista, porque faz sentido a sequência, mas eu vou fazer um breve resuminho aqui, né? A ideia é que essa é a maneira mais fácil, mais rápida e mais criativa de aprender tarô, que é um método que eu desenvolvi baseado na minha experiência, baseado no meu processo criativo como artista também e na minha investigação pessoal, enfim. Fecha parênteses. As aulas, se você está assistindo aqui na estreia, na imersão gratuita Raízes do Tarô, essa aula fica gravada essa semana, então você pode rever e tal, tirar dúvidas. E eu vou fazer daqui a pouco no Instagram, logo depois da estreia, no Instagram, uma live para a gente continuar o exercício que a gente vai começar aqui, né? A gente vai começar o exercício aqui e eu vou chamar umas pessoas para partilhar a tela lá na live e ver o trabalho que foi feito, fazer leituras do trabalho que foi feito. Então, vai continuar na live. E se você está assistindo isso dentro já do curso Raízes do Tarô, a gente vai retomar esse trabalho nas aulas, porque eu acho que é um trabalho bem fundamental. Assim, quando eu resolvi fazer o canal Artista Mago, eu tive um sonho, né, que eu ia fazer um canal Artista Mago, que era a minha tese de doutorado. Estava fazendo tese de doutorado, estava com dificuldade de focar, e aí eu sonhei que virava um canal no YouTube. Eu já contei essa história outras vezes, né? Mas aí eu sonhei que era isso, que a tese tinha que caber no canal no YouTube. E nisso eu percebi que eu tinha que reformular a tese para ela ser mais direta, mais sistemática, mais clara, mais útil para quem está fazendo, transformar as teorias em ferramentas, né? Então eu já dava o curso de tarô, e aí como que eu consigo falar isso de uma maneira mais simples, mais objetiva, mais rápida, que dê mais resultados? E aí eu estou decantando desde então esses conhecimentos, tentando fazer eles serem mais fáceis de compreender para quem tem formação em arte, para quem não tem formação em arte, para quem joga tarô, para quem não joga tarô, tentando fazer de uma maneira que seja realmente acessível e que seja realmente efetiva, né? Então, essa ideia de que é fácil, é rápida e é criativa é a base do canal Artista Mago, é a base também dessa imersão aqui, Raízes do Tarô. Eu até fiz uma brincadeira, né, uma metáfora ontem, que era sobre quando você estuda tarô num curso convencional e quando você estuda tarô a partir das raízes, a partir da arte do tarô. Né? No estudo convencional é igual ir no cursinho, né? Quem já fez cultura inglesa, você aprende inglês, não é que não aprende, mas são vários e vários anos, né? 5, 10 anos, e aí você fica lá catando as palavras para falar. E quando você vai aprender inglês porque você caiu de paraquedas ali num contexto, num país que só fala inglês, aí você vai, em poucas semanas você está falando, e se você se apaixonar por alguém e for morar com alguém, em uma semana você está fluente em inglês, mesmo que você não saiba nada, você vai porque você está ali dormindo, e acordando e vivendo com aquela pessoa que fala inglês. Então é um pouco essa a proposta da arte do tarô, né, que é o curso semestral, e aqui dos Raízes do Tarô, é que a gente se apaixone, que a gente durma, né, com o tarô. O Jodorowsky tem essa imagem, né, que ele acha que você tem que dormir com cada uma das cartas. Então, cada dia você põe uma debaixo do travesseiro e dorme, né, metaforicamente você está aí se relacionando com essa carta. E eu estou propondo aqui que essa semana a gente durma, não com uma carta de cada vez, mas com a mãe de todas as cartas, né, com a raiz de onde vieram todas as cartas, tá? Então essa é a nossa ideia de que dessa maneira vai ser mais rápido, mais criativo, mais gostoso aprender tarô. Tudo bem? Então vou recapitular um pouquinho o que a gente já fez esses dias, mas veja lá, porque nas aulas anteriores eu dou todo o passo a passo de algumas atividades para a gente fazer, né? Sobre as raízes do oráculo, né? Isso, as raízes do oráculo. O primeiro dia foi, quem lembra aí? O primeiro dia foi a estrutura mais geral no inconsciente, o segundo dia a gente fez um trabalho com sonho e hoje a gente vai fazer um trabalho com imagem. Deixa eu ir passando aqui os slides que vai ficando mais fácil de ver, certo? Então, a gente já fez essa aula do funcionamento do inconsciente, já fez essa aula da estrutura de linguagem, hoje a gente vai falar sobre a estrutura fisiológica do olhar, né?
como que qualquer imagem pode ser lida como oráculo. É a tarefa de hoje. Certo? O que mais que eu tinha que falar antes de começar a aula? E que as pessoas falam, mas você não vai mostrar o tarô? O tarô, eu estou falando aqui do tarô o tempo todo, não estamos usando as cartas do tarô, porque a gente está vindo lá da raiz, onde nem tinha carta ainda, antes da existência do papel, que já tinha oráculos. Já estou aqui com o tarô na mão, aqui até com cadê? Um as de paus aqui, para a gente ter toda essa força do fogo para fazer o que a gente tem que fazer. Então, as cartas, elas são muito legais, são muito importantes, eu adoro cartas. Mas o que a gente está fazendo aqui é um método que me brincaram comigo, que era tipo Karate Kid. Sabe Karate Kid? Quem já viu esse filme? É um filme Sessões da Tarde, quem é dessa época? Mas no Karate Kid, o menino vai lá querer com o mestre aprender o Kung Fu, ou Karate, enfim, Kung Fu Kid, Karate Kid, né? Karate. Enfim, ele ia lá aprender artes marciais e o mestre ficava assim para ele, então o mestre saía e dizia para ele lavar o carro, limpar o carro, fazendo esse movimento assim, cadê o movimento? Esse movimento aqui. Depois ele tinha que pintar a casa, fazendo esse movimento aqui. E aí eu não estou aprendendo Kung Fu assim, como que é isso? E ele estava aprendendo, é o que a gente está fazendo aqui. Quando vocês perceberem, vocês vão ter todas as ferramentas, no corpo de vocês, todos os movimentos para vocês aprenderem tarô, tá? Então não precisa das cartas esses dias, né? E no curso de tarô, antes de trabalhar com essas cartas, a gente cria as nossas próprias cartas, né? Ó, de novo, ontem saiu essa, né? Eu abri e saiu aqui o 10 de copas também. Enfim, estamos aqui com as de paus, 10 de copas, não precisa entender o que significa isso, mas vamos lá. A gente vai ver esse Karate Kid. Ele me fala, mas será que funciona pra mim? Eu estou adiando? Não. Vou fazer isso aqui, vou fazer sim, porque eu acho interessante. São 40 segundos de um videozinho de uma querida amiga que fez o curso aqui. Cadê? A Joana. Vamos botar a ver o que a Joana fala aqui do curso. Eu senti muito isso, inclusive, na época do seu curso, assim, porque eu pensei, gente, tinha várias amigas que tinham interesse em estudar tarô. Eu sempre pensei, nossa, eu não tenho talento nenhum para isso. E não é sobre talento, né? Você nos colocava, tipo, para nos conectar de alguma forma com esse campo mais abstrato, e aí daqui a pouco ia vindo as imagens, e aí eu vi, estava acontecendo, estava falando. É muito impressionante mesmo ver como esse processo acontece. Eu nunca tinha pensado sobre isso antes, sabe? Foi bem libertador, assim, me permitir me colocar nesse risco também, de tipo, cara, acho que vamos tentar fazer uma leitura aqui, ver o que vem, e foi muito, muito maravilhoso. Eu quis mostrar esse vídeo porque não é sobre saber desenhar, não é sobre ser artista, não é sobre saber ler tarô, já ter muito conhecimento, é sobre você estudar sobre você mesmo, sobre o funcionamento de si mesmo. É o que a gente vai fazer aqui hoje. Como funciona a sua visão, que é similar a como funciona a visão das pessoas em geral, né? Vamos lá. Cadê a nossa apresentação? Vamos ao grande momento de falar então de leitura de imagens, do funcionamento fisiológico do olhar. É esse o tema de hoje, é essa a proposta de hoje. Tá? A gente está aqui falando, vou recapitular rapidamente, antes que a gente se perca, do que a gente está falando. Na primeira aula a gente falou dessa divisão, né, que é uma divisão sistemática, né, mas é uma visão real, que tem uma mente que é mais lógica, mais racional, e uma mente que é mais profunda, que é o nosso inconsciente, que é metafórico, né? E essa mente racional vai lidar então com uma causalidade de uma coisa que leva a outra, e a mente inconsciente, a mente profunda, vai falar de sincronicidade, que todas as coisas funcionam ao mesmo tempo. E o tarô é um oráculo, e o oráculo então precisa de uma certa estrutura. O inconsciente precisa ser questionado para ele trazer a resposta na forma de um símbolo, de uma imagem, de um texto, de alguma coisa que seja material, para depois a gente fazer a flexão simbólica. Tá, então a gente hoje está falando especificamente de oráculos visuais como o tarô, né? Se a gente está usando a estrutura dos sonhos, que é essa estrutura do oráculo, de você perceber que uma coisa faz analogia com outra, né? Que a linguagem dos sonhos é a linguagem do inconsciente, e a linguagem simbólica, ela se materializa diferente na linguagem verbal, na linguagem escrita, ou seja, ou na linguagem
visual, né? Então o tarô é um oráculo visual, tá? Isso é importante da gente ver que, então, se é um oráculo visual, como funciona a linguagem visual? Qual é a linguagem visual? A partir do que a gente vai poder ler uma imagem, né? Então a gente tem um corpo, né? Todo mundo tem cada um corpo, e esse corpo determina como a gente vê, né? Uma pessoa, um ser humano, vê diferente de um outro animal, né? Tem uma estrutura visual diferente, né? E está, como diz, imerso dentro de um mundo que tem suas leis físicas, né? Então tem as leis físicas do mundo em que a gente está imerso nelas, na gravidade, a dinâmica mesmo física e fisiológica que a gente tem. E isso determina como é que a gente vê, né? Isso determina a linguagem mesmo, como que a linguagem é estruturada. É estruturada a partir de uma primeira percepção que é fisiológica, de uma primeira percepção que é física, né? Então, a partir dessa percepção física, a gente vai passar para uma outra camada, né? Mas reconhecer essa primeira camada de que existe sim, né? Olho, cérebro que lê essa imagem, mundo em que eu habito, corpo em que eu habito, né? Profundidade, campo, tudo isso que são matérias da arte, são matérias da vida, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Esqueci meu copo hoje, né? Vamos lá. Então, a primeira camada é a fisiológica, que a gente vai lidar com ela. Uma segunda camada, que sempre vão perguntar, é dos símbolos, é a camada convencional, que eu estou chamando aqui, que tem a ver com a tradição, tem a ver com o contexto cultural. Como é que cada cultura se apropria, então, dessa fisiologia de uma maneira diferente e cria símbolos, cria histórias, cria contextos, cria, né, então, isso na semiótica tem essa discussão, né? Semiótica, o estudo dos símbolos, se existe, se os símbolos são livres ou não da matéria, né? Ou seja, significado, eles sabem isso, não vou falar disso não. Mas é como se tem uma parte física do símbolo, né? Que é a palavra, que é a imagem, e tem uma parte que é cultural, que é como eu leio essa imagem. Então, se eu estou imerso aqui numa cultura brasileira e eu vejo um símbolo que eu reconheço porque eu estudei, ou porque eu vivi, ou porque eu nasci num lugar que aquele símbolo é dito de uma certa maneira. Eu, em outro lugar, talvez tenham símbolos que eu chegue aqui no Brasil e não entenda, né? Por isso tem uma camada cultural. O tarô também. Ele tem vários símbolos que são culturais, que eles vêm de uma tradição europeia, né? E aí, só que tem essas duas camadas, né? Fisiológica e convencional. E tem uma camada que a gente vai discutir aqui que é a arquetípica. O quanto que essas figuras convencionais, elas não vêm de padrões simbólicos já pré-existentes à nossa subjetividade, né? Alguns arquétipos que são comuns independem do aprendizado cultural. Estou lendo aqui. O que significa isso? O arquétipo é uma imagem antiga, ou seja, tem figuras, tem histórias, tem imagens que se repetem em tradições diferentes que não têm contato umas com as outras. Então, você vai numa cultura, sei lá, amazônica, xamânica, e você vai numa cultura aborígene e tem alguns elementos, algumas imagens, alguns símbolos que se repetem, né? O símbolo da serpente, que tem na cultura egípcia e é similar a como se usa na cultura amazônica, que é similar a como se usa numa cultura céltica. Então tem alguns símbolos muito antigos que tem a ver, então, com o nosso inconsciente mais profundo, tem a ver, então, como é que a gente se relaciona com as imagens mais profundamente, né? E essa camada arquetípica, ela está ali entre o cultural e o fisiológico, né? O fisiológico é só você se emocionar porque vê as coisas, né? Você ser tocado por aquilo. E o cultural é você estruturar isso numa linguagem, né? Numa língua. Imagina que isso é uma língua, né? Cada língua tem palavras diferentes, mas todas as línguas partem de alguma coisa similar. E essa coisa similar a gente vai chamar aqui de arquetípica, né? E a experiência, então, do mundo vai ser diferente em cada cultura, mas tem alguma coisa que é arquetípica. E para a gente entender o que é arquetípico, a gente vai sempre se remeter ao que é fisiológico, por mais que essa fronteira entre essa primeira camada aqui fisiológica e a arquetípica seja difícil de definir. E também para essa outra camada cultural, né? É difícil definir esses limites, né? Mas a gente vai tentar ir cavando mais fundo. Quanto mais fundo a gente está, mais provável da gente chegar a coisas que sejam mais
universais, por mais que por quem estuda História da Arte é difícil, né? Eu sou doutor em História da Arte, quando a gente fala de universal já tem um medo, assim, né? Que o universalismo tem suas questões, mas a gente não está querendo chegar no universal, mas sim no estrutural, na raiz de todos os símbolos, que é a nossa visão, né? Então, a gente está trabalhando disso, né? E a gente vai partir de uma coisa muito xamânica aqui, né? Uma pintura pode transmitir sensações, emoções, estado de espírito apenas por sua presença física, sem que se remeta a qualquer referente externo, né? Isso é uma coisa que está no xamanismo, isso também está na pintura abstrata, né? Se você tem emoções que são transmitidas a partir de uma pintura que não traz nenhum símbolo, né? Então tem todo um esforço aí dos correntes, né, dos movimentos abstratos, do abstracionismo, né, o geométrico, o expressionista, enfim, vários abstracionismos que entendem que forma igual conteúdo, ou seja, a própria forma já traz com ela a interpretação, independente dessa outra camada que é o símbolo, né? Então eu tenho uma figurinha, né, tenho aqui uma árvore desenhada, né, essa figurinha, independente de eu entender ou não que tem uma árvore, tem umas cores, tem umas formas, tem uma estrutura que me dá uma sensação, independente de eu ler ou não o símbolo. Percebe? O símbolo seria mais cultural e a forma seria mais fisiológica. Independente da divisão. Vamos seguir, tá? Mas fica com isso, que forma é igual conteúdo. Então a gente vai ter várias maneiras de ler a forma, né? A forma pode ser lida pelas formas mesmo, né? Estou falando de formas tipo círculo, quadrado, retângulo, né? Isso são formas. Independente de um conteúdo, de um sentido narrativo disso. E tem as cores, e tem, enfim. A gente vai trabalhar hoje com uma coisa que é bem estruturante das formas, mas não tipo antes até das formas geométricas ou de uma coisa assim, que é a leitura das posições, né? A leitura do próprio campo visual. A fisiologia do olhar se estabelece a partir de um campo visual. A gente vê coisas, né? Então, quando a gente delimita uma imagem, quer dizer que a gente delimitou alguma moldura, digamos assim, alguma coisa que a gente foca ali. Dentro daquilo ali, né, que a gente vai chamar de imagem, que é um recorte do mundo, que não é o mundo, né? Então, a imagem acontece quando eu olho alguma coisa. Então, eu olho alguma coisa e determino, isso aqui é uma imagem. Ou eu faço uma imagem nas cavernas lá, riscando lá nas cavernas uma imagem, e aí eu projeto ali e eu represento, então, alguma coisa. Por mais que seja abstrato e tal. Enfim, vamos seguir que vai ser mais fácil entender na prática. Tá? Eu não falei no início? Falei? A gente vai fazer um exercício aqui prático, né? Então eu queria parar aqui, antes de entrar na teoria de como isso funciona, eu queria parar aqui para a gente fazer um exercício. Top? A gente vai precisar de papel branco e vai precisar... Eu sugeri lápis de cera, né? Quando eu falei ontem. Lápis de cera é melhor, mas se você tiver lápis de cor, canetinha... É legal ter várias cores, né? Enfim, para você ter essa camada da cor para ler, mas se você tiver só um lápis de grafite também serve, né? Tá certo? Estou dando um minutinho aqui enquanto bebo água para você pegar esse papel, botar na sua frente. E a gente vai fazer um autorretrato. O que é um autorretrato? Uma figura de você mesma. Para fazer isso, eu sugiro de você fechar o olho um pouquinho, respirar fundo. Se quiser ficar em pé, ficar sentada, como quiser. Respira fundo uns minutos, um segundinho, né, 2 ou 3 vezes. E vê como que você está se sentindo agora. Quem é você agora? Sente suas costas, seus pés, suas pernas, seus braços, sua cabeça. Sente. Se tem alguma emoção, algum pensamento, alguma sensação. E a gente vai fazer uma representação que pode ser abstrata, pode ser simbólica, pode ser geométrica, pode ser como você quiser. Qualquer imagem que você queira para representar como você está se sentindo agora, quem é você agora. Tá? Eu vou dar uns minutinhos para a gente fazer isso. Não sei se eu conto aqui os minutinhos no relógio, será? Não precisa, né? A gente vai pegar o papel e vamos fazer em 3, 5 minutos. Se depois você quiser fazer isso com mais calma, depois tudo bem, mas... risca aí no papel como é que você está se sentindo agora, quem é você agora. Sem pensar em nada que eu falei, sem pensar em nada que eu vou falar.
é intuitivo, né? E por mais que a gente já saiba essa estrutura que eu vou mostrar aqui, né? A gente é tão afetado por ela que você pode... Não tem como, você vai desenhar e essa estrutura vai estar presente. Então desenha aí como é que você está, quem é você agora, quem é você hoje. E estou fazendo devagar aqui pra gente não se atropelar muito. E eu vou continuar falando aqui, né? Eu vou continuar falando daqui. O que eu vou falar aqui é como se fosse um encontro entre duas coisas. Enquanto vocês escrevem, eu posso contar uma historinha, né? Que não vai atrapalhar. Uma historinha de como que eu cheguei nisso, né? Quando eu era pequeno, eu estudei tarô, né? Estudei tarô. A minha mãe estudou tarô e eu jogava, aprendi a jogar, né? Brincando ali com baralho, dando livro um pouquinho, mas basicamente brincando com baralho, tirando carta do dia, que nem eu gosto de tirar até hoje. Carta do dia, o que essa metáfora dessa carta fala de mim hoje, como que está acontecendo. Tá, eu tinha isso, então no curso que a minha mãe fez já tinha um pouco, uma certa estrutura que a gente vai ver. Mas tá, eu tinha isso e eu li as imagens assim, eu achava isso era normal, na imagem de cinema, quem faz design gráfico ou alguma coisa assim tem um pouco essa leitura, né, do funcionamento visual para você dar uma certa emoção, uma certa sensação. Quem é de arte, não sei, menos, enfim, não me falavam isso na aula de arte, até que eu peguei um livro da Feiga, o Strover. Eu nunca sei falar o nome da Feiga, o Strover é com W, né, eu sempre achava que era o Strover, mas é o Strover, e que é uma das patronas da educação de arte no Brasil, né? Ela foi da Escola de Arte do MAN do Rio, e ela desenvolveu um trabalho muito grande lá, influenciou toda essa geração da arte brasileira, né? Nessa época, enfim, dos anos 50, 60. E ela tem alguns livros muito interessantes, e um especificamente que me caiu na minha mão quando eu tinha 20 e poucos anos, eu li e eu reconheci a estrutura do tarô ali, a estrutura que eu tinha visto pensando e falando com a minha mãe, né, quando ela estudava tarô. E eu falei, gente, é a mesma coisa. Sendo que na Feiga ela estava fazendo isso para justificar e para entender essa fisiologia do olhar para a leitura de formas abstratas, né? Então, ela lia, claro, no livro ela lê também, chama Universos da Arte. Depois na live eu posso dar os contatinhos e tal, o nome certo. Assim. Tem várias edições, chama Universo da Arte. Tem outros livros que ela cita essa fisiologia do olhar. Né? No meu doutorado eu pego de outros livros também, mas o Universo da Arte eu acho que é o que tem mais detalhes. E nessa fisiologia do olhar, ela mostra como que a forma gera emoção, independente do símbolo, do conteúdo que está sendo comentado ali. Né? E aí eu olhei isso e reconheci. No tarô, a gente sempre estuda tarô pensando que isso é convencional, né? Ah, tá, convenciona assim, então, que a direita é uma coisa, a esquerda é outra, e tá, tudo bem. Mas pensando na fisiologia do olhar, na arte abstrata, e aí eu fiz o que eu vou mostrar agora é que meio que um encontro dessas duas coisas. Um encontro da Feiga com algumas coisas que se diz de uma maneira meio convencional do tarô, e que não são só convencionais, podem ser convencionais também, mas são fisiológicas. Tá? Então, acho que eu contei essa historinha e eu acho que já deu para todo mundo fazer o seu desenho. Então vou seguir, certo? Mais um minutinho, vou só tomar mais um gole d'água. Tudo bem? Podemos seguir? Sim, tudo bem. Como está gravado, eu não sei se vocês já terminaram, mas eu imagino que a maior parte das pessoas já fez alguma coisa. E eu vou então passar adiante aqui na nossa experiência, né? Por quê? Todo entendimento de correspondência entre forma e sentido nasce de uma base comum, que é a experiência do corpo. Ou seja, essa estrutura fisiológica do olhar depende da minha experiência. Eu sou um ser humano, uma pessoa, e as pessoas nascem pequenas, crescem, percebem que tem uma gravidade, estão presas no chão, e tudo isso vai influenciar como eu entendo o mundo. Né? Isso é construído, né? Conforme o bebê nasce, ele vai construindo, né, essa percepção do mundo e vai construindo como que ele pode entender o mundo. Né? Não vamos entrar tanto nisso, mas entendendo que isso vem daí. Né? E aí,
Primeira coisa a gente entender, quando a gente determina uma imagem, e tudo, né, a gente se projeta em qualquer coisa que a gente, as pessoas também, mas vamos falar aqui de imagens. Quando a gente olha uma imagem, a gente se projeta no centro. Eu olho assim, eu já procuro o centro, e sou eu, estou no centro ali. A imagem é um espelho para a gente. Tá? A gente pode, em outros momentos, se aprofundar nisso, mas vamos ficar aqui. Se a imagem é um espelho, né, o que acontece? Conclusões primeiras, assim, né? Se eu tenho uma imagem dividida no meio, por exemplo, né? A gente depois pode ver que esse eixo, ele pode estar mais para cima, mais para baixo, né? Mas enfim, se eu divido ao meio e eu coloco duas formas iguais, acreditem que eu copiei essa forma, são duas formas iguais, duas bolinhas iguais. A minha percepção, qual é? Duas bolas da mesma cor, do mesmo tamanho, alinhadas até uma com a outra. E eu acho que a de cima é mais leve e a de baixo é pesada. Né? Imagina aí que elas estão aí flutuando nesse espaço vazio. Bem que eu botei um fundo que atrapalha, né, das raízes, mas tudo bem, mesmo assim. Tem uma mais pesada embaixo e tem uma mais leve em cima. Isso em tudo, né? Quando você olha para o mundo à sua volta, você olha assim, o que tem no alto? São as coisas leves, né? As folhas das árvores, os pássaros. As coisas leves tendem a subir e as coisas pesadas tendem a cair. Se você vê uma coisa pesada no alto, você já fica com medo. Não passa debaixo da escada, não passa debaixo porque pode cair, né? Tudo que está no alto pode cair. Então tem essa ideia de que as coisas pesadas caem. Quando a gente vê uma figura parada, a gente pensa que está numa posição de equilíbrio, então o pesado caiu. Tentei intelectualizar essa sensação, mas que é muito concreta, né? Isso é gravidade. E de onde, o que eu tiro dessa conclusão muito banal, básica, de que as coisas caem, de que existe gravidade, e de que o em cima é leve e o que embaixo é espírito? Quando eu olho uma imagem, eu percebo a matéria como estando embaixo e o espírito estando em cima. No meu corpo mesmo, né? A parte mais animal minha, né? Mais matéria é embaixo, né? Se você pegar as mitologias aí, né? A parte sexual está embaixo, a parte mental, que seria mais espiritual, está em cima. Tem isso, ou o que está acima de mim é leve, né? O ar, e o que está embaixo de mim é terra, né? Chão. Então essa é uma conclusão que acho que ninguém vai discordar de mim, né? Em cima está o espírito, embaixo está a matéria, né? Tem essa ideia de você, do espírito ascender, né? Do céu, enfim. Isso, desdobramentos culturais, a partir dessa ideia de que embaixo está a matéria, em cima está o espírito. E aí tem outro experimentozinho proposto pela Feiger, que é esse. Ela dobrou de novo a folha ao meio, para ter dois eixos iguais, né? dois meridianos iguais no papel, e ela traça essas duas diagonais. Eu sugiro que você faça em casa com papel, aqui no vídeo é um pouco mais difícil, tem muita interferência, mas olha fixamente aí para essas duas diagonais, e a nossa tendência, eu vou falar aqui para vocês, né, mas a tendência é você ver que uma desce e uma sobe. Né, quando eu falo a primeira, né, já tem essa questão aqui. A primeira qual é? Né? A da esquerda é primeiro, e a da direita é segundo, certo? O que está à esquerda vem antes do que está à direita. Então a da esquerda está descendo, a da direita está subindo. Mas isso é tão estranho, as pessoas... Eu duvidei quando eu li isso pela primeira vez. Eu falei, não, que isso, gente? Como assim? Por quê? Será? Será que sempre uma coisa que está à esquerda está antes do que está à direita? Mas não é só porque a gente escreve desse jeito? E parece que não. Segundo a Feiger, e segundo outras pessoas também, tipo a cultura chinesa lê as imagens da mesma forma, né? Mesmo as culturas que leem de cima para baixo, ou que leem da esquerda para a direita, leem o texto assim, as imagens são lidas sempre da esquerda para a direita. Se você pensar numa cultura judaica, é um pouco mais difícil, né? Porque a cultura judaica ou a islâmica tende a persegue as imagens, né? Proíbe as imagens. Então a gente vai ter menos essa cultura, estou dizendo da clássica, né? Não, atualmente não. Tem grandes, inclusive a Feiger era judia, né? E a cultura imagética, né? É comum tanto no islamismo quanto no judaísmo, mas eu estava falando só enfim, parênteses em cima de parênteses, né? Fecha parênteses, gente. Deixa aí, em qualquer cultura, escreve da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, baixo para cima. As imagens a gente vai ler assim,
porque tem alguma coisa na nossa fisiologia que faz com que o movimento predominante seja da esquerda para a direita. Então a minha cabeça tende a escanear as imagens, eu estou espelhado, né? Escanear as imagens da esquerda para a direita. E aí isso tem uma implicação muito definitiva, muito profunda, muito absurda. Vamos ver se vocês me acompanham aqui. Que é, na esquerda, se eu vier primeiro a coisa que está na esquerda e depois está na direita, então na esquerda está o que eu recebi. Eu estou no meio, né? Imagina que eu estou sempre no meio, você está sempre no meio da imagem. Então eu estou no meio da imagem, né? Então o que eu recebi veio ali da esquerda, ali, eu estou espelhado, olha só. Veio ali da esquerda, então é o que eu recebi, é o receptivo, é o passado. E eu estou no meio, o que vai vir depois de mim é o que está à direita, é o que é ativo, é o que eu fiz para modificar essa imagem. Então é o futuro. Tudo bem aí? Esquerda, direita, passado, futuro? Isso está no tarô, isso mesmo as leituras que não se aprofundam muito nesse diagrama entendem a esquerda como receptivo, a direita como ativo, e aí fica nisso, passado e futuro, mãe e pai. Alguns livros antigos ainda falam de feminino e masculino, mas a gente não vai associar tão diretamente o feminino ao receptivo e o masculino ao ativo, porque a gente sabe que mulheres e homens são ativos e receptivos, certo? Mas vamos associar firmemente aqui ao passado e ao futuro, ou seja, esse aqui seria o eixo do tempo, né? E isso não está só no tarô, né? Se você pegar manual de direção de teatro, manual de cinema, né? Nos filmes, você vê que o personagem, filmes clássicos, né? O personagem entra da esquerda e caminha para a direita. O videogame, né? Esses videogames que a pessoa está andando, né? Vem sempre da esquerda para a direita. Isso está em anotações das tragédias clássicas, né? Do classicismo. Isso está na constituição cultural, né? Como convenção, mas essa convenção vem dessa percepção visual, né? E se você vê alguém indo no sentido ao contrário, né? Da direita, como é? Da direita para a esquerda, você pensa que a pessoa está voltando. Tem essa sensação de voltar, né? Experimenta, olha as imagens que você tem aí, isso você vai poder experimentar mais. O que eu quero chegar aqui é uma outra coisa, uma segunda camada que eu acho muito legal. Adoro repetir isso. Que é quando você sobrepõe essas duas convenções ou essas duas estruturas. Tudo bem? A gente sobrepôs, né? Então, o que aconteceu? A gente fez 4 quadrantes, né? De um lado, a gente tem o que é receptivo, do outro lado, a gente tem o que é ativo. Tem alguém gritando aqui no vizinho, não sei se está passando para vocês, não sei, um gato. Gatos gostam disso também. A gente tem o pesado embaixo e o leve em cima. Isso a gente então gera 4 quadrantes. Um leve e ativo, que é o que é leve e ativo se a gente pegar os 4 elementos? É o ar, que simboliza a mente, né? Isso é uma convenção do tarô também, né? As espadas, o signo de o naipe de espadas, né? O símbolo da espada, simbolizando a mente. Porque a mente é leve, a mente né? Tá aqui no ar, mas ela é ativa. Diferente da emoção, que é leve também, é uma coisa que de repente toma e ela é receptiva. Você de repente é tomado pela emoção. Isso é a água, né? Você de repente vem a cachoeira e vem o rio e te leva, vem a correnteza e te leva. Você é receptivo à água. E o ar você tem que inspirar e ser ativo, né? A água é representada no tarô pelo naipe de copas, né? Pela taça, né? Porque segura ali, porque retém essa água, né? Porque é a gente retendo a nossa água aqui, nosso sentimento. E o ar é a espada porque corta, porque divide as coisas, uma coisa da outra, né? É a mente que divide as coisas. Está tudo junto, né? É uma imagem só, e a gente divide. Aqui é a câmera, aqui é a mesa, aqui, né? Essa divisão não existe na nossa visão, né? Ela existe na nossa mente que vai dividir as coisas. Então, é por isso que a mente é simbolizada pelas espadas. E aí a gente tem uma parte que é pesada e receptiva, que é o que? A Terra, e a Terra simboliza o que, né? O nosso corpo, tudo que é material, também dinheiro, também saúde, também, enfim, tudo que é material e tem a ver com o nosso corpo é representado pela Terra, e o naipe de ouros,
né? O Ouros simboliza a terra no tarô e nos baralhos em geral. Né? A gente, por último, tem aqui o pesado e ativo, que é o fogo. Né? Por que o fogo é pesado? Porque ele, enfim, se tiver fogo no céu, já é apocalipse, né? Mas o fogo, geralmente, ele vem de baixo, vai da terra para o céu. Ele faz esse movimento de queimar e transformar o que é matéria, o nosso corpo, em energia. Então, tem a ver com a sexualidade, tem a ver com qualquer ação. Foi a carta que ele tirou, né? O Ás de Paus, né? É o princípio da ação, aí, o princípio do fogo, que transforma o que é material em imaterial. Ele desfaz a matéria, né? Mas ele é pesado, né? Ele ainda é matéria. Né? Então a gente tem esses 4 elementos. Isso é muito forte no tarô, o sistema dos 4 elementos, né? Porque é um sistema forte na cultura europeia, mas é também um sistema de elementos que a gente vê em outras culturas, né? Enfim, é um sistema que a gente vai voltar muitas vezes a ele quando a gente estiver falando de tarô. Né? Os arcanos menores são distribuídos assim, e mesmo os arcanos maiores têm elementos que são referentes a esses 4 elementos, que tem a ver com os nossos quatro corpos, né? Corpo mental, corpo emocional, o corpo físico, né? E o corpo energético. Certo, gente? Posso seguir aqui com uma maravilhosa demonstração de onde está isso no tarô? Né? A gente tem aqui a carta do mundo, para quem já joga tarô conhece, essa carta é o número 21 dos arcanos maiores, e a gente tem o quê? Uma figura central, né, dentro dessa ogiva, dentro dessa vagina, dentro desse espelho, dessa moldura de espelho, talvez, né, que somos nós aí, nascendo, com uma mão esquerda segurando aí um recipiente, né, ou seja, um símbolo de receptividade, e a mão direita segurando um bastão, um símbolo de atividade, um símbolo de ação, né, então a gente tem essas duas polaridades aí, representadas nas mãos dessa figura. E a gente tem nos 4 cantos 4 figuras que representam os 4 elementos. Né? O leão representa o fogo, aqui embaixo. Né? A águia, que representa a mente, né? A visão mais apurada, o alto. O anjo, que representa essa parte emocional, que representa então a água, os nossos sentimentos, né? Tem esse acolhimento todo do anjo. E essa figura embaixo, que no tarô de Marselha ela é assim meio ambígua, é meio que um cavalo, meio que um boi, né? Mas enfim, é uma figura da terra, né? É um animal da terra, é um representante aí do elemento terra. Né? Então o mundo aí, quando chega no 21, é que todos os elementos estão equilibrados, cada um no seu lugar, e a gente está pronto então para começar uma nova jornada, para rever o ciclo. Então essa é a carta. Para quem disse que eu não ia falar de nenhuma carta de tarô, falei da carta de tarô. Ai, gente, eu adoro isso. E isso pode ter muitos e muitos dobramentos, né? Muitos dobramentos, a gente não falou, né, sobre as formas em si, sobre as cores, mas só com a posição das coisas a gente pode pensar, então, pega o seu desenho aí agora, né? Você já fez o desenho, sei que você continua fazendo um pouquinho enquanto eu estava falando, não sei, mas imagino. E a gente vai pegar esse desenho, se você quiser você pode dobrar assim, em 4, se você quiser você pode só imaginar essas linhas e olhar. Nesse seu autorretrato, o que tem aí no quadrante do ar? Como que está a sua energia mental? É assim os 4 elementos, né? Ou, se você quiser, antes disso, pensar, o seu desenho ele olha para o passado ou para o futuro? Se você olha para o futuro, é uma expectativa de que as coisas estão por vir, ou uma saudade das coisas que não vieram ainda. Né? Ou o seu desenho está enraizado no chão? O seu desenho chega até o final do papel, você está ancorado, ou você está mais etérico, o desenho está deslocado para o alto. Né? E aí dentro disso você vai pegar os 4 elementos e vai poder ler. Como que estão as suas emoções aqui no quadrante da água? Como que estão o seu corpo, né? A sua vida material aqui no quadrante da terra? E aí no quadrante do fogo, como que está essa energia? Como é que estão os seus pensamentos aqui no quadrante da mente, tá? Esse é um exercício que a gente vai continuar na live e vai continuar na aula ao vivo se você está já no curso. Eita! A arte do tarô. Bati aqui na mesa quase. Quebrei alguma coisa aqui. E eu queria falar umas coisinhas sobre isso.
sobre esse outro nível de intuição, né? Eu estava aqui revendo os vídeos ontem, estou aqui preparando, né, as divulgações do curso da Arte do Tarot que vai abrir na sexta-feira, né? Na sexta-feira a gente tem a nossa última aula aqui do Raiz do Tarot e eu vou abrir as inscrições para o curso A Arte do Tarot, que é esse curso semestral onde a gente vai poder aprofundar e fazer o nosso oráculo. E fazer o nosso oráculo a partir de quê? A partir disso, a partir da sensação corporal, a partir dos sonhos, a partir da leitura visual, a partir das meditações, do contato com as raízes aí do seu inconsciente. Né? Então a gente faz o nosso oráculo a partir disso e com esse oráculo a gente experimenta esses princípios e outros princípios também do que é o tarô. E aí a gente depois, quando pega o tarô, é igual Karate Kid, vai sair lendo qualquer baralho. E aí eu peguei uma fala aqui da minha amiga Brinha, que fez o curso já há um tempo atrás, e eu queria que vocês escutassem aqui para ver que faz sentido o que eu estou falando. Não sei, vejam aí. O processo foi muito leve, sendo que, para mim, um processo criativo era sempre muito denso, muito pesado, muito dolorido. Eu senti que evoluiu muito a minha leitura depois do curso, apesar de já ter mais de 10 anos jogando baralhos, então foi muito bom. Acho que a gente se liberta daquela coisa de seguir o significado tradicional das cartas. A gente começa a se conectar com a carta de outra forma, né? Eu já fazia um pouco isso, até porque o baralho cigano especificamente eu não fiz curso, então foi uma coisa mais intuitiva. Mas aí vai para um outro nível de intuição, né? A leitura dos símbolos, a imagem, você começa a desapegar mais do que os livros falam e ficar mais atento aos pequenos detalhes que chamam sua atenção na hora, né? Até as cartas que eu mesma desenhei, depois de jogar um tempo, numa dada leitura, um certo detalhe que eu mesmo fiz, não tinha visto, que eu falei, gente, isso aqui muda completamente tudo, né? Tipo, não muda, mas acrescenta um significado novo. A carta é uma nova possibilidade. E isso foi muito do curso mesmo. Conseguir sentir o que né, não ficar querendo decorar nada. Acho que foi uma grande chave. Né, que na verdade você consegue jogar com qualquer baralho. Inclusive, aquela coisa de quem joga baralho, né? Vai na casa dos amigos, o amigo tem um baralho que você nunca viu na vida, joga pra mim. Isso super funciona, mesmo que nunca tenha visto baralho, só com as ferramentas de olhar e sentir a carta, né? Que é uma coisa que é muito... que a gente desenvolve muito no curso, né? De olhar a imagem, ver o que essa imagem me passa. Super funciona. Nossa, faço altos jogos de madrugada na casa dos amigos, fazia, né? No caso. E com cartas, assim, que eu nunca tinha visto na vida, em baralhos que eu não tenho, que eu nunca estudei. E super funciona. Tem uns insights muito bons. Eu queria trazer na voz dela isso, né? Porque eu fico repetindo que você pode jogar com qualquer baralho. E na aula que vem, né, na aula de sexta, a gente vai se debruçar um pouco aqui sobre as cartas, né, do Tarot de Marcélia, um pouco sobre a sua estrutura, vai falar um pouco sobre isso, mas entender que tem alguma coisa por trás que é mais importante que as raízes que são mais importantes. Então é isso, eu vou entrar ao vivo no Instagram agora, para ver os desenhos de vocês, ler alguns desenhos que vocês fizeram a partir desse diagrama, mas vocês já podem ler um pouquinho, eu vou pedir, né, a ajuda de vocês. Se você já está aqui dentro da arte do tarô, a gente vai ter uma aula de novo falando sobre isso e vai desdobrar isso mais um pouco. E o que mais que eu tinha que falar antes de terminar? Cadê? Aqui. Eu fiz um vídeo agora há pouco com essa imagem aqui do Van Gogh, dividi nos quatro quadrantes, né? Então eu posso pegar a carta do tarô? Eu posso pegar também qualquer carta. E eu fiz esse desafio para mim, 1 minuto, ler essa imagem a partir dos 4 quadrantes. Né? Fiz o Reels, vou publicar daqui a pouquinho, ou já vou publicar hoje, alguma hora. Ou eu já publiquei, não sei, enfim. Estou publicando hoje, na hora que você está vendo esse vídeo, não sei se já está publicado ou não, mas esse exercício de qualquer imagem que você veja, você pode ler dessa maneira, né? Então, a gente tem isso aqui, o quadrante da Terra é o que está em primeiro plano, então eu estou muito comigo mesmo, né? E a figura principal, né, que é essa figura em primeiro plano, está um pouquinho deslocada para o passado, então tem uma certa nostalgia, tem uma certa
melancolia, um certo ficar consigo mesmo, né? E a figura do primeiro plano está escura, ou seja, está sem se ver muito bem, e o que está chamando a atenção está fora, está longe, né? Então, no quadrante das emoções, a gente vê uma onda, né? O quadrante da água, uma onda e muitos elementos, então muitas emoções passando, muitas coisas passando, e essas emoções vão gerar pensamentos aí mais turbulentos. A gente vê que o centro da imagem está muito turbulento, né? A pessoa, eu que estou olhando, estou muito turbulento, mas tem uma luz muito forte no quadrante essa lua, né? Esse quadrante do pensamento está muito forte, tem alguma coisa que te chama muito para o futuro, alguma coisa que te chama muito para o espiritual, que te chama muito para o imaterial, que te chama e que faz tudo isso girar, a luz está na mente, né? A luz está no espiritual. E o quadrante da energia está muito parado, né? Tem muitas horizontais, né? Horizontal dessa sensação aqui de tal. E tem uma montanha mais escura ali no fundo, né? Como se a sua energia visse que ela, no futuro, ela vai continuar parada, assim. Tem uma estabilidade, né? Por mais que tenha essa igreja também que é central e que aponta bem, né? Para o alto, a igreja está mais na parte do fogo mais central, né? Tem uma relação com essa imagem em primeiro plano, que sou eu no escuro, a igreja está na luz, né? Então tem uma coisa de espiritual nessa imagem, tem uma coisa de muito movimento emocional e mental, e ao mesmo tempo que o corpo não tem muito para onde ir, não tem muito o que fazer. A energia está aí parada, essas casinhas, né? Quadrados também dão a sensação de parado, né? E essas ondulações estão mais fechadas, assim, né? Então é uma pintura sobre isso. Desafio vocês a pegar uma imagem qualquer da história da arte, num livro qualquer, ou mesmo na internet, e fazer essa leitura, experimentar essa leitura. Essa imagem está de passado para o futuro. Eu acho um exercício legal para a gente fazer. Tem uma surpresa que eu vou contar no grupo do WhatsApp da imersão, de uma coisa que vai acontecer agora na quinta, antes da aula de sexta. E comentem aqui nessa página mesmo o que vocês estão achando, se vocês têm alguma dúvida, porque na aula de sexta-feira eu vou tirar dúvidas e vou falar bem da estrutura do tarô em si, de como que a gente faz essa ponte entre o que a gente viu essas 3 aulas e a estrutura do tarô. E na sexta-feira também eu vou abrir as inscrições para quem quiser se aprofundar, para quem quiser continuar essa pesquisa com o curso A Arte do Tarô, que vai durar 4 meses. É um curso em que a gente faz esse passo a passo, né, inconsciente, oráculo experimental, para você ter o seu próprio oráculo, e no final o tarô de Marselha e jogar com qualquer tarô e todos os tipos de jogos, enfim. Além disso, eu acrescento aí o método Jodorowsky, da psicomagia, da metagenealogia, que é uma relação entre o tarô, né, o sistema do tarô e a árvore genealógica, e a construção de rituais, né, que é um trabalho que eu gosto muito, eu incluí assim, meio como um extra nesse curso de tarô. E o que mais que tem? Vai ter mais um bônus surpresa para as primeiras pessoas que fizerem a inscrição, que eu vou falar também amanhã. E mas então fique ligado, sexta-feira começam as inscrições para a Arte do Tarô. E na sexta-feira a gente tem a aula, a estrutura e o tarô vivo hoje, como e por que usar o tarô hoje na arte e na vida. Pelo contrário, porque tá tudo assim. 5 minutos a gente volta para conversar lá no Instagram, na live do Instagram, tá bom? Até já, a gente se vê